Não, olha só. Agora você é homem só se você é um legendário. Se você subir a montanha, então. Ou então você tem que pagar 80 pau pra você virar homem, pra você conseguir se tornar um legendário, é isso mesmo? E daqui a pouco esse negócio de legendário tá virando seita. E é por isso que a gente tá aqui com o pastor Eric, diretor da pista de Ribeirão Preto, junto com o Júnior Camperoni. Muito obrigado, pastor, pela sua visita. Bem-vindo ao Café Milionário. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite de vocês, para estar aqui esclarecendo aí algumas dúvidas, né, aqui nesse Café Milionário. Obrigado. Legal, pastor. Pastor, tira uma dúvida nossa aqui, ó. Esse negócio de subir a montanha custa 80 mil reais mesmo pra subir? Não, não custa, né? O custo hoje, ele varia, dependendo da base. O que são essas bases, né? Então, as bases são os legendários que estão localizados em algumas cidades, né, do estado de São Paulo, todo o Brasil, né? E esse custo varia de R$ 1.600 a R$ 1.800. Houve algumas edições que foi para alguns influencers, né, que foi, na verdade, não chegou também a 81 mil reais, como foi divulgado em alguns veículos aí de mídia, né? Chegou a 15 mil reais, né? Mas foi para eles conseguirem selecionar as pessoas que vão participar, né? Porque esses caras precisam também ter uma exclusividade, né? Eles ficam lá no movimento, lá, um monte de gente querendo tietar eles, mas não chegou a esse custo, não. Não existe isso. Legal, pastor. Então eu também sou um legendário, número 53.491. Para mim é um prazer enorme estar com o senhor aqui. Eu estou no movimento aí desde fevereiro do ano passado, fevereiro de 2024. Para mim foi uma bênção ter conhecido os legendários. Isso daí eu posso falar, já era cristão, acho que isso daí não é pré-requisito nenhum para você passar pelos legendários, né? Mas aí eu acho que foi um momento muito especial da minha vida. E cada um tem a pista que merece, cada um tem a montanha que merece. E acho que foi aí que Deus falou bastante comigo. Pastor, mas fala pra mim, esse negócio aí tem que ser, pra ser homem tem que subir a montanha, pastor? Não tem, cara, não tem. Acho que para ser homem tem que nascer homem, né? Ponto. Acho que é isso. Mas o que acontece? A experiência do Legendário, assim, ela é de fato uma experiência que marca a vida do cara, né? Cara, eu achei assim, nas primeiras montanhas que nós fizemos aqui na nossa cidade, cara, teve cara que tatuou assim o logo da pista. Ficou no sangue, né? O cara fica alucinado, assim, porque é uma experiência muito boa. O Legendários, eu falo que você sobe a montanha pela sua família. Não é nem por si mesmo, é pela sua família, né? E essa experiência, ela é tão forte, que, cara, acaba que o cara vai soltar alguma frase e normalmente sai essa frase que para ser homem tem que subir a montanha, né? Então não tem que subir a montanha para você ser homem, não precisa. Né? Mas eu vou dizer para você, vai agregar muito a sua figura masculina dentro da sua casa, com sua esposa, com seus filhos, né? Que são coisas que muitas vezes o sonho de todo homem é ter sucesso na sua casa, ter sucesso na relação com sua esposa, na relação com seu filho. Ninguém começa nada querendo. Você começou um matrimônio ali, você não pensa em acabar ele, né? Você pensa que vai até que a morte o separe, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas não chegam lá, né? Então, o Legendários, ele vai ajudar você a lembrar alguns valores que Cristo, na verdade, né, Jesus, estabeleceu na sua palavra e aplicar na sua vida. Então, ali você vai estar longe do seu celular, você vai estar focado, né, entregando ali o seu tempo, dedicando essas 72 horas de montanha exclusivamente para você meditar nisso. É um evento de espiritualidade. Então, você vai sair de lá, de fato, impactado. E por isso algumas pessoas, às vezes, falam que só é homem aquele que sobe a montanha. Não é uma verdade. Ô pastor, e conta pra gente aqui, por que surgiu o movimento dos legendários? Olha, esse movimento começou na Guatemala, com o pastor Jeff Putz, e ele conta, né, que começou através de uma indignação, através de uma pergunta que ele fez para uma moça num aeroporto.
E ele perguntou para essa moça, né, se ela conseguiria viver, né, não sei em que contexto foi, mas se era necessário ter um homem, né, na vida dela, e ela disse que não era necessário, né, porque hoje as mulheres fazem tudo, né? E isso gerou assim, uma certa indignação dele. Ele pegou alguns homens, foi para a montanha, e lá eles foram buscar respostas. Obviamente que é, em Jesus, né, eles buscaram essa resposta e acabou virando esse movimento. Por quê? Porque hoje, de fato, o homem, de uma certa forma, ele só tem uma necessidade, que foi o que ela disse, né, que é de reprodução, hoje em dia, né? Mas hoje, através de fertilização in vitro, aí, você consegue resolver isso, né? Então, ou seja, né, olha que situação. O homem, muitas vezes, se torna inútil, né, dentro de um lar. E não é esse, na verdade, o papel do homem. Isso quer dizer, o homem não está fazendo o papel. Algumas pessoas, ela, até respondendo uma pergunta que não foi feita aqui, mas algumas pessoas acham que o Legendários ele é um evento machista. Não é. Pelo contrário. Na verdade, nós não somos contra o feminismo, na verdade, ele só existe porque o homem deixou o seu lugar, né, de responsabilidade. E o Legendários ele vem justamente para isso, né, para que o homem assuma ali suas responsabilidades, para que ele saiba que dentro de cada um de nós, que somos homens, existe um potencial nosso que nós não conhecemos. Existe. Isso aí eu te afirmo, lá na montanha você vai descobrir isso. Existe um potencial dentro de nós que nós desconhecemos. E uma coisa engraçada, né, pastor? O senhor falando, o sonho de toda mulher, a mulher de futuros legendários, se olhar lá no check-in, né? A hora que você vê o tanto de mulher que quer ver o homem transformado. As famílias aguardam para verem homens transformados. Então, não é um movimento machista, é um movimento de levar o homem à sua verdadeira essência, né? E se você olhar, olha só como é que é tão impactante. A minha mulher, que achou um contato com a esposa do Júnior, da igreja, da videira, que me botou em contato com os legendários e eu fui sem conhecer nada do movimento. Zero. Peguei meu... precisa disso. Fui lá, peguei as coisas, botei na mochila e fui. E no final das contas, minha esposa estava orando para a transformação do meu marido, para Deus trazer a verdadeira essência. Então, eu acho que essa transformação do marido, do homem, do pai, do sacerdote do lar, que é o verdadeiro homem, como Jesus Cristo ensina, é isso que as mulheres nossas esperam. E hoje tem tanta mulher que critica o movimento porque nem sabe o que é verdadeiramente o movimento. Que é trazer o homem, aquele homem de... Não só o homem que coloca o pão na mesa, né, pastor? Mas é o homem que provê emocionalmente a família. É um homem que provê espiritualmente a família. E hoje muitos valores foram trocados. Porque você acabou de falar, o homem é o que insemina, né? Que coloca só, faz a multiplicação. Mas, na verdade, muitas vezes as famílias hoje, quantas mulheres que se encontram às vezes que são maltratadas, que sofrem violência doméstica e tudo mais, porque o marido não é um homem de verdade. Você falando aí que me fez lembrar algo, né? Por muito tempo, até mesmo dentro das igrejas evangélica católica, assim, a gente associou, né, a masculinidade muitas vezes a esse homem bruto, esse homem que é arrogante, esse homem que distrata a mulher, distrata a sua esposa, mas na verdade isso é uma falta de entendimento, porque na verdade a gente pega aquela parte da Bíblia que fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, e o homem agora tem que ser o comandante dentro de casa. Mas a gente sempre esquece, e é isso que o Legendários ele vem para trazer essa consciência para o homem. Porque eu sempre digo que o papel do homem dentro de casa, segundo a palavra de Deus, ele na verdade é mais difícil que a da mulher. Porque a da mulher é ser submissa. Mas isso, ela tem que ser submissa, certo? Qual que é o papel do homem? Dar a vida. Você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, o que a gente quer lembrar lá? Que o homem ele tem que dar a vida pela sua família. Tem que dar tudo. Né? Tem que dar... E dar a vida é muito mais difícil do que você se submeter. Submeter não é fácil. Mas dar a vida é uma tarefa mais árdua. Então, é isso que a gente quer ensinar para os homens. Porque até mesmo homens dentro da igreja
Os caras pegam essa parte da submissão e acham que mandam na esposa. Cara, se você não inspirar a sua esposa, não adianta. Fala que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Se ela resolver dar um torcicolo, vai ser um problema, né? Então, eu acho que a inspiração, como você falou, né? Quando a gente está fazendo o check-in lá a gente faz lá no outlet, né? As famílias, assim, as mulheres estão esperando essa transformação, os filhos, eles ficam empolgados, cara, com o pai se tornar um legendário, né? Então, tem uma história de um cara que ele desistiu, né, da montanha. Ele estava lá, ele desistiu, resolveu, ó, quero ir embora, me leve para casa. E levaram ele para casa. Quando ele chegou em casa, cara, a filha olhou para ele e falou: cadê a sua camisa? Nossa. Porque a única forma de você não receber a camisa é você desistir. E a filha falou: cadê a sua camisa de legendário? Ele falou: não, filho, o pai não foi até o fim. E ela começou a chorar. Nossa, que exemplo, né? Mostra, fica com um receio de fraco, né? Claro. E aí, o que ele falou, cara? Me leva de volta pra lá. Eu preciso conquistar essa. Porque os meus filhos, eles, cara, eles me veem. Eles não querem ser o Superman, eles não querem ser o Homem-Aranha. Eles querem ser um legendário. Então, isso é um evento também que traz esse legado. Então, o filho, ele quer ser o que o pai é. Eles veem o pai como um super-herói. Né? Mas não só por conta dessa farda, porque a farda em si é um pedaço de pano, mas é aquilo que está aqui dentro. É o que, como você disse, que a montanha faz em nós. É a experiência que acontece lá, o que você leva para sua casa. É isso que, cara, eu falo que todo homem que sobe a montanha, a primeira coisa que ele quer fazer, a hora que ele chega, é abraçar os filhos. Tanto é que você pega as nossas fotos de final de evento, os caras querem abraçar a família, eles choram abraçando a esposa e pede perdão. Por quê? Porque ele teve uma experiência impactante na montanha. Uma coisa que eu acho assim que os legendários ele veio também num momento muito, muito, muito importante. Minha observação. Essa geração é muito Nutella, né? Não pode isso, não pode aquilo. Se machucar, nem o mertiolate mais arde. Então, é uma geração que tudo não pode. E a gente olha homens fracos. Homens que desistem do casamento. Homens que abandonam a família. Homens que se perdem muito facilmente para bebida, para prostituição, para secretárias, para colegas de trabalho. Então, acho que é uma geração muito fraca, com muito falta de responsabilidades. Se a gente olhar, eu não lembro agora, mas o número de separações que a gente tem hoje é absurdo, nunca antes visto. E quantas mulheres hoje criam seus filhos sozinhas. Eu estava com isso na ponta da língua, mas agora esqueci também. O número de órfãos de pai que existem hoje no Brasil é absurdo. É um número, passa de 10 milhões de mulheres, passa de 10 milhões de mulheres. Isso é uma pesquisa do IBGE, que são 11 milhões de mulheres no Brasil que criam seus filhos sozinhas. Eu sempre cito que é uma cidade do tamanho de São Paulo, cara, de mulheres que estão criando seus filhos sozinhas. Só que, diante disso, você tem esse dado, mas posteriormente você tem um segundo dado, que esse dado não é relatado. Quantas crianças nós temos sem pai? Presente nos seus lares. Então, é mais de 11 milhões. Então, como você falou, às vezes a gente pensa que essa geração é Nutella, mas essa geração está sendo criada por nós. Né? Esse que é o problema do homem. O homem ele quer transferir a sua responsabilidade. Então, ele passa a sua responsabilidade para quem? Essa geração que é Nutella, mas fomos nós que estamos criando elas. Então, essa geração, ela está assim por quê? Ela está sem referência, cara. Ela não sabe para onde ela olha. Ela olha para o pai, ela não vê uma referência. Ela olha para o avô, ela não vê uma referência. Eu tive as minhas experiências. Então, o legendário ele vem para isso, para trazer de volta. A gente diz que é restaurar o homem na sua configuração original, né? Igual o celular. Tem hora que você tem que pegar o celular e resetar ele de fábrica. Lá é um reset, para você retomar a essência, né, de quem você é como homem, de quem nós somos como homens. E isso não tem nada a ver com um combate ao feminismo. Pelo contrário, nós queremos que o feminismo
ele não exista mais no sentido assim de suprir a necessidade, porque o feminismo ele apareceu justamente porque há uma ausência do homem. O homem foi comprar cigarro, o pai foi comprar cigarro, não voltou mais. Né? Então, a gente quer que os homens assumam suas responsabilidades. E responsabilidade é uma coisa que não se transfere. Então, as mulheres hoje mostraram-se fortes, mas vivem, né, extremamente ansiosas, com crise de ansiedade de todo quanto é tipo. Por quê? Porque estão assumindo responsabilidades que não eram delas, eram dos homens. Não tem muitas vezes as pessoas falam que a mulher gosta de dinheiro, né? Na verdade, a mulher não gosta de dinheiro, ela gosta de segurança. Ela quer ter um homem que traz É um segurança. porto seguro, né, pastor? Isso. Ela quer uma âncora. O homem precisa ser um cara firme. E ser firme não quer dizer que você tem que ser um cara duro. Você precisa ser um cara firme. Um cara que ela consiga apoiar, né, e encontrar segurança. Então, a mulher ela precisa de segurança. Se ela tem um homem que abandonou ela em momentos, muitas vezes o homem abandona nos piores momentos, né? Cara, essa mulher vai se tornar uma mulher ansiosa, doente. E os filhos? Criado num lar disfuncional, vai ser um filho disfuncional também. Então, eu não sou psicólogo, mas você pode procurar qualquer psicólogo, ele vai te atestar isso, que essa figura do pai ela é muito importante na sociedade. É o espelho, né? É o espelho, né, cara? Tem que ver. Não pode ter que ver boas referências, né? E o pai tem que ser essa referência, né? O senhor tá falando de psicólogo, eu lembrei agora. A minha esposa é psicóloga. E ela fala o seguinte: esse alto índice, por exemplo, de pessoas que falam, é TDAH, é isso, é aquilo. Muitas das vezes, é a ausência de limites dos pais. É a ausência de presença dos pais. É lógico que a pessoa fica com TDAH, com déficit de atenção, etc. O filho tá clamando pelo pai. Quer a presença do pai, quer o carinho do pai, tem que quebrar tudo dentro de casa para conseguir fazer o pai sair do celular. Né? Eu tenho filho, tenho um que possivelmente vai ser diagnosticado com TDAH e tem um que tem TEA, né, transtorno de autista, né, do espectro autista. E eu percebo, eu convivo em lugares, assim, né, salas de espera de consultório, cara. Eu vejo, converso com as mães, às vezes, né, assim, você percebe que muitas vezes os homens não estão inclusos nesse universo. Os homens normalmente nem acreditam, essa é frescura e tudo mais. E é tão claro o quanto os meus filhos me obedecem mais do que a minha esposa. Porque, apesar de tudo, você vê que a figura do homem, muitas vezes nesses tratamentos, nessas terapias que eles fazem, a figura do homem é muito importante, cara. E aí, essa criança, por mais que a mãe ela tá ali, ela tentando, ela se esforça, mas tem um papel ali que ela não vai conseguir exercer, que é o de pai. Eu falo que eu tive essa ausência também. Minha mãe não foi o meu pai e minha mãe foi minha mãe. Meu pai ficou uma lacuna. É inversão de valores, às vezes, né? Sim. Completo, mas o professor falou, sua mãe não foi seu pai. O seu pai não existiu, ou seja, você ficou com um buraco vazio dentro de você. Qualquer um. Se alguém falar, minha mãe foi meu pai e minha mãe, não tem como, cara. Vai ter ainda que sua mãe faça, né, se esforce muito, faça muito por você, a presença do pai, o afeto do pai, esse que é importante, o afeto do pai, né? Porque o pai é o super-homem, né, meu? Existem determinados momentos, pastor, que parece que o filho fica uma hora com a mãe, passa uma idade, ele volta pro pai, volta pra mãe. Isso é coisa de Deus, acredito, né? Então, de fato, se ele não tiver o espelho, quem é o super-homem dele? Vai ser a mãe? Ele precisa dessa figura. Ele precisa desse orgulho, né? Sim. Precisa mostrar, bater no peito. Normalmente ele vai querer ser o Neymar. Essa é a busca de referência. Nada contra o Neymar, enfim, né? Mas ele vai buscar uma referência. Se ele não tem em casa, ele vai buscar fora. Ele busca em qualquer outro lugar. E hoje, muitas vezes, a gente falando das periferias, tudo, meus irmãos lidam com isso diariamente, eles falam que a referência das crianças dentro da favela, muitas vezes é o traficante. Sim. Porque o traficante usa um relógio da hora, usa um carro da hora, o traficante brinca e conversa com ele, coisa que o pai dele não faz.
Então a referência, se nós não formos, nós homens, não formos as referências dos nossos filhos, e aí? Me veio uma coisa agora que eu lembrei. Eu tava comentando que morreu esses dias um pastor muito amigo nosso. E o pastor sempre deu o norte muito claro pra família, tudo certinho. E com a morte dele, a minha mulher estava muito preocupada com a esposa dele, emocionalmente. Minha esposa é psicóloga, foi atender a esposa dele e tudo. E eu fiquei preocupado só com uma coisa. Eu falei assim, e agora? A partir de agora, como é que vai ser a família? Para que rumo que a família vai ter? Eu falei, um menino tá fazendo teologia, tudo, vai seguir o caminho do pai. A filha tá se formando em medicina. E a outra filha, que é um pouco mais nova, ainda estava dentro de casa. Aí você vê uma família que estava tendo um norte, estava tendo uma direção. E quantos pais hoje não morrem e a família vai para onde? Às vezes o pai não é presente, o filho não é presente, o pai morre, perde completamente o sentido da família. Então é uma coisa que eu acho que é muito isso, a diferença entre o homem morrer e a mulher morrer. É uma coisa que acho que a gente deve refletir isso. Eu reflito isso bastante. Se eu for embora hoje, como é que tá minha família? Minha filha tá direcionada? Meu filho tá direcionado? Como vai ser na sua ausência, né? Isso, porque o pai é que dá a direção, né? No mundo corporativo, às vezes tem isso, né? É bom quando você se ausenta e tudo funciona, né? Quer dizer que você é um bom líder. Quando o líder ele se ausenta e tudo funciona, quer dizer, esse líder ele não se faz necessário, né? Nesse aspecto de fazer a empresa girar. Da mesma forma, dentro de casa, isso acontece. Por quê? Se você se ausenta, vamos dizer, se você se ausenta como uma figura ali, você morre, enfim, você deixou um legado, o que você deixou para eles? Eu deixei uma herança. Os filhos não estão preocupados muito com a herança. Por incrível que pareça. Eles estão preocupados com o legado. E isso se constrói com a presença. Então, a maioria dos pais hoje, eles estão fazendo o seu papel de provedor, eles provêm as suas famílias, pagam as contas, e acham que isso é o suficiente. Não é suficiente. Na verdade, o que mais precisa é a presença. Porque eu falo algo assim, né? Muitas vezes a gente fala, eu dou a vida pela minha família. Só que a vida e o tempo, na verdade, a vida é muito maior do que o tempo, né? Você falar que eu dou a vida, quer dizer, estou dando tudo, então o tempo Isso é bem maior, né? O tempo está incluso nisso. Mas às vezes não damos o tempo. Quer dizer... Somos hipócritas. Então, existe uma incoerência, né? Essa palavra hipócrita, ela é muito forte. Eu não gosto muito de usar ela, não, mas é realidade, né? É duro falar, mas dói, mas é, né? Dói um pouco, mas eu não gosto desse tom às vezes acusativo, mas é a verdade, né? Então, qual que é o objetivo, né? O objetivo é a gente acordar para isso, porque o tempo está passando. E você diz que dá vida, mas não está dando esse tempo, e o tempo passa. Às vezes, como nós estamos falando aqui agora, a gente gasta um tempão no celular. Gasta um tempão. Às vezes é um tempo. Eu tive essa experiência, porque os meus filhos são adotivos, né? E eu tive alguns starts, assim, durante o processo de adoção, que, por exemplo, eu lembro um dia que eu brinquei de pique-esconde com eles em casa. Eles ficaram uma semana, pai, vamos brincar de pique-esconde, Assim, eles parece que alucinou, né? Mas por quê? Porque aquilo foi importante para eles. Aquilo vale mais do que eu dar um PlayStation para ele. Ainda que você falar para ele assim, você prefere brincar com o pai ou o PlayStation? Ele vai falar, não, eu quero o PlayStation. Mas não se engane, ele quer a presença do pai, né? Isso é o que a gente quer trazer para os homens, né? Para gastar mais tempo com os filhos, gastar mais tempo com a esposa. Não é só, como você falou, não é só você trazer ser um mantenedor financeiro, mas você manter também a vida espiritual, a saúde emocional da sua casa, que você é referência. A saúde emocional da casa depende do homem. Ponto. É isso, é responsabilidade nossa. Pastor, desculpa, eu fiquei curioso agora. O senhor tem filhos adotivos, né? O senhor não pôde ter filhos, pastor? Não. Nós tentamos
Tentamos por várias vezes, nós fizemos 2 fertilizações in vitro, tentamos de forma natural, várias vezes minha esposa perdeu, e aí nós decidimos entrar na fila de adoção, né? E aí ficamos 4 anos na fila de adoção e adotamos 3 crianças, irmãos. Ah, que delícia. E o amor que o senhor sente por eles? Hoje é natural, assim, né? Se tornou, é claro que é um processo diferente de quem tem filhos que ele geriu, né? Mas a gente já hoje, assim, é como se fosse filho que foi gerido por nós, né? A experiência é uma loucura boa. E qual é o legado que o senhor quer deixar para eles? Cara, Perdão, são 2 meninos, 3 meninos? são 2 meninos e uma menina. Ok. Então, o legado que eu quero deixar para eles é que eles tenham as experiências que eu tive, né? Isso é o mais importante para mim. Para mim, o que é importante é que eles tenham essas experiências com Cristo, porque é o seguinte, cara, eu digo isso sempre nas minhas pregações. Se você tem tudo, mas você não tem Cristo, você não tem nada. Se você tiver Cristo e não tiver nada, você tem tudo. Por quê? Porque ele é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Então, é nele que eu tenho esperança quando eu estiver em faces da morte, é nele que eu tenho esperança quando eu estiver numa crise financeira, é nele que eu aprendo tudo. Então, a minha vida sempre foi assim, norteada pela experiência da vida da igreja, né? E eu vamos dizer assim, eu venci muitos traumas também. Né? E eu acredito que esses traumas dele também vão ser vencidos por essas mesmas experiências. Então, hoje os meus filhos, eles são, papai, eu quero subir a montanha. Como que eu vou subir a montanha? Né? Eles já contam uns dias para subir a montanha. Porque eles querem ser legendários. Eu falo, vocês ainda não são filhos de legendário. Mas eles são loucos para subir, né? Tem um negocinho interessante, né? Porque o senhor falou assim, ó, eles querem ter as mesmas experiências, né? As experiências remetem ao quê? Ao processo. Ou seja, o senhor quer levá-los a eles a passarem por um processo, porque, na verdade, essa é a grande diferença, na minha opinião, que existe hoje na vida. Que as pessoas não querem passar pelo processo. Elas querem o resultado. Né? Hoje é tudo iFood, né? Você pediu, tá aqui. Então as crianças, eu falo para meus filhos, muitas vezes eles querem o resultado, mas não querem viver o processo. Eu acho que o grande desafio nosso, como pais, é exatamente isso. É levar as crianças a viverem processos, a ensinarem eles. E tem um negócio engraçado que na primeira vez que eu subi a montanha, uma semana depois, meu pai tem um sítio, eu passei a mão na barraca, passei a mão no meu filho, eu falei assim, ó, vamos lá que você vai agora subir a montanha com o papai. Isso. E aí fui lá de noite, botamos lanterna, fomos buscar lenha pra acender a fogueira. E eu, ai pai, tô com medo. Eu falei, você confia no teu pai? Confio. Você confia em Deus? Confia, então segue. Só desfrute o caminho. Foi muito bacana, foi muito bacana. Eles ficam doidos com essa experiência, né? Essa questão do processo, ela é fundamental. Como você falou, a gente quer resultado, mas muitas vezes não estamos dispostos ao processo. E eu ensino meus filhos até hoje, assim, hoje, todos os momentos, assim, do dia a dia, meu filho é apaixonado por carro, né? Não sei, assim, ele sempre gostou de carro. É brasileiro, né? Ele é apaixonado. Eu gosto, mas não sou assim, Então, fascinado. ele fala, eles vê Porsche na rua, e aí esses dias, um amigo nosso, um legendário também, barbeiro, ele tinha um cliente que tinha uma Porsche, falou, traz aqui pro seu filho que eu vou levar ele para andar de Porsche, né? Ele foi levar eles para dar uma volta de Porsche, assim, ele achou uma... Privilégio, né? Cara. Eu falei, agora você pergunta pro tio como faz para ter uma Porsche, porque isso porque não é só andar de Porsche, como que faz? Tem que estudar, tem que trabalhar, quanto que ele trabalha, aí ele responde... O que eu preciso para ter uma, né? Essa é a pergunta. Chegar, né? Isso não é a minha vontade. Mas eu falo por isso, se você tem a vontade, trabalha, vai atrás, estuda. Claro que só o estudo não vai trazer, só o trabalho não vai trazer, mas se for um sonho, se você buscar, você consegue, né? Se for um projeto seu de vida. Né? Então, é o processo. Então, é um momento que eu tenho com meu filho para ensinar algo para ele, que existe um processo para você. É só tem que pagar um preço, né? O duro é que poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço. Porque pagar dói, o preço né? do processo. Incomoda, né? Sair da zona de conforto, né? Isso aí chama evolução, né? Sim.
a pessoa evoluir, né? Se autoprocurar. Sair da zona de conforto, né? É. Que isso é uma das coisas que nós falamos no Legendários, né? Lá nós tiramos o homem da zona de conforto. Porque nós não percebemos quando nós estamos na zona de conforto. O homem não tem essa percepção do momento que ele está na zona de conforto. Então, o momento que a gente entra naquela caixinha nossa, né, que é só a gente que fica lá, aquele momento que você está no seu celular, aquele momento que você está, sei lá, não sei aonde, no seu banho, não sei qual que é o lugar. Mas esse momento é um momento perigoso. O homem na zona de conforto é perigoso. É só você perceber. O momento que você mais prosperou foi provavelmente veio do momento de crise. Porque, cara, você correu atrás, você saiu de dentro do seu ambiente de conforto e foi atrás. E as coisas aconteceram. E nós temos isso, nós temos um instinto de caçador. O homem tem esse instinto de caçador. Ele vai, ele faz acontecer, mas ele tem que estar fora dessa zona de conforto. Ele tem que sair dessa zona de conforto. E muitos homens estão nessa zona de conforto quando, como você falou, quando vão para bebida, quando vão para droga. Então ele quer a dopamina barata. Ele busca. Isso é fuga, cara. Isso é fuga. Você está fugindo de quem? Sabe de quem ele está fugindo? De si. Responsabilidade. Da responsabilidade. A pornografia. A pornografia, a prostituição. Tudo isso é fuga de si, cara. Só que eu sou pastor, eu não sou psicólogo. Mas o psicólogo vai atestar que isso é realidade. O homem está fugindo. Sim. Como pastor, eu vou dizer para você o seguinte. O Legendários, ele é um evento de espiritualidade. Tá? E a espiritualidade, ela está fundamentada em 4 pilares. Que é a sua conexão com Deus, a sua conexão com o próximo, a sua conexão com a criação e a sua conexão consigo mesmo. Então, o próprio celular, que nos conecta com o mundo todo, ele, na verdade, está nos desconectando com tudo. Porque ao mesmo tempo que você está conectado com um parente seu lá no Acre, lá, ele está desconectando você do seu filho aqui do seu lado. Está desconectando de si, cara. Isso dói, né? Caramba, hein? Eu nem fiz, meu. Eu nem fiz, já tá subindo a montanha agora. Essa conexão que quando você alinha, né, esses pilares da espiritualidade, cara, que é o que nós vamos ter lá, você vai ter conexão com outros homens, você vai ter conexão consigo, com Deus e com toda a natureza. Nós estamos lá onde nada foi tocado, vamos dizer assim, né? Nesse lugar é um lugar perfeito. Por isso que, na verdade, algumas pessoas falam, tem que subir a montanha, né? Porque é só porque nós estamos desconectados da internet e conectados presencialmente, né, espiritualmente. Você vai se conectar consigo, lá você não vai fugir de você. Lá você vai ter que lidar com as suas responsabilidades, entende? E isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Então, acho que pós-pandemia, nós tivemos, ainda sofremos muito, e talvez vamos sofrer o resto da vida. Essa pandemia mudou, né, a nossa sociedade, né? Como nós lidamos com as coisas, com a vida, né? E hoje em dia a gente vive conectado no celular, mas realmente desconectado com tudo. Né? Se você não se conecta consigo, para você parar, para você pensar como é que eu vou resolver um problema que eu tenho, talvez grave, eu estou me desconectando comigo. Aí eu vou para onde? Vou para um celular, vou para uma pornografia, vou para uma... Não, você precisa... É um enfrentamento. Né? Pastor, vou contar um caso rapidinho sobre conexão, né? O meu filho menor, eu não estava presente, ele estava no telefone, meu filho maior observando isso. Ele ficou num jogo, os amiguinhos aí colocaram o nome de jogo, e se conectou. Ele não teve a prudência de parar e achar o momento certo para interromper aquilo. E aí, o meu filho maior perguntou, você está com fome? Né? Falou, não quero comer. 2, 3 vezes nesse período do jogo. Não quero comer. Quando ele largou o celular, imediatamente ele vomitou. Sabe por quê? Porque a fome estava abaixo da dopamina dele, com o jogo, com a preocupação, com a ansiedade. Quer dizer, o meu filho maior ficou em choque vendo um negócio desse. Sim. E serviu para ele isso. Né? Aprendizado. Então é um negócio que
choca, que a gente está falando da ansiedade, esses momentos de conexão. Eu acho que essa subir a montanha, cara, eu acho que deve, sei lá, baixar essa ansiedade de muita gente. Eu tô louco para fazer isso. E vou, viu? Uma promessa aqui. É só Eu acessar o não vou link vou lá. cancelar o negócio, vou acessar o link e vou, viu? Sim. Eu acho que essa experiência. Eu digo que todo homem, para ser homem, não precisa subir a montanha, mas todo homem deveria subir a montanha. Né? Deveria subir a montanha para ele ter essa experiência, sabe? De realmente você se desligar um pouco, né, da nossa vida, da rotina corrida, né? Nós vivemos em correria. Cara, hoje se você não responde, olha só, antigamente, não muito distante desses dias de hoje, você recebia e-mail. Não usa mais. Você tinha um tempo para você responder, né? Então, você, Uma semana para responder, tá? é o seguinte, se alguém te mandar mensagem que você não responder ali, ela fica brava com você. Isso aí tá, assim. E o que isso está fazendo com a gente? A gente tem que responder na hora. Então tudo é muito corrido, cara. Antigamente, se você pedir um lanche, demorasse 30 minutos, você ficava feliz. Se demorar 30 minutos hoje, você briga com o motoboy. Olha a loucura que nós estamos nos metendo, né? A vida se torna muito corrida. A ansiedade vai bater, cara. Vai bater. Então, E isso cai, pastor, com aquilo que você falou, transfere para os filhos. óbvio. Se você não se cuidar, Cara, transfere. E aí a culpa é do filho? Não. você sabe como que quando você vai salvar alguém, né? Você tem que botar máscara lá no avião, né? Quando pressuriza lá, Uhum. eles falam que você tem que colocar a primeira máscara em quem? Em você. Em você mesmo. Depois você salvar o outro. Então, primeiro eu preciso estar bem. Eu preciso cuidar de mim. Então, o pai e a mãe têm que cuidar de si primeiro. Eu preciso estar, assim, bem comigo para eu conseguir cuidar dos filhos. O que acontece muitas vezes é uma inversão. Quero cuidar dos filhos a todo custo, mas você está adoecendo, você está ansioso, você está depressivo. Então, eu faço academia. Eu comecei a fazer academia, depois do legendário eu nunca gostei de academia, cara. Mas eu comecei a perceber, eu preciso fazer academia para estar bem com os meus filhos, para ter mais disposição. Continuo não gostando, mas eu vou porque eu preciso estar bem, eu preciso cuidar de mim. Quando eu subo a montanha, eu estou cuidando também da minha mente, da minha espiritualidade. Se eu cuido disso, eu tô bem para cuidar dos meus filhos, entende? Então, você falou, cara, precisamos cuidar da gente. E aquela frase que todo mundo sabe, né? O homem que é homem não faz o que quer, faz o que precisa ser feito. Então acho que o posicionamento do homem que é o que mais importante. Então se o homem tem que cuidar do corpo para cuidar da família, é isso que tem que fazer. Se o homem tem que cuidar da casa e tem que parar e gastar um tempo com os filhos para poder brincar, é isso que tem que fazer, é isso que tem que fazer. Não como uma vontade, mas como uma obrigação de homem, uma responsabilidade de homem. Com certeza. Pastor, e hoje qual que seria... Por que você recomendaria os legendários para alguém que está nos ouvindo hoje subir a montanha? Cara, eu sempre digo o seguinte: se você não tem vontade de subir a montanha, porque tem muito cara falando, não tenho vontade, não quero. Eu concordo com você, se você não tem essa vontade, não vá por você. Mas eu digo para você, vá pela sua família, vá pelos seus filhos. Vá sem vontade mesmo, como você falou, o homem faz o que tem que ser feito. Então, assim, se você é homem, né, tá nos ouvindo, cara, vá pela sua família. Esse é o homem, né? Esse é o homem de verdade, né, pastor? Você vai voltar melhor para eles. E, consequentemente, para você também, entendeu? Eu sempre digo que a gente, em momento algum na Bíblia, você vai ver Deus falando que nós temos que buscar aquilo que é nosso, né? Nós temos que buscar aquilo que é do outro. E, principalmente, daqueles que são da nossa casa, aqueles que são responsabilidade nossa. Então, se você for, cara, você vai ser um melhor pai, você vai ser um melhor marido para sua esposa. Então, eu acredito que os nossos filhos e as nossas esposas merecem um marido melhor a cada momento, né? Então, existe também um ponto que quando a gente diz que não preciso de subir a montanha para ser homem, cara, você não precisa mesmo ser homem, subir a montanha para ser homem. Mas a sua esposa, seus filhos precisam de um pai melhor. Né? Não tem nada que está bom que não pode melhorar um pouquinho mais.
Eu, quando fui, eu já era pastor, eu também achava que eu não tinha nada mais para melhorar, mas lá eu vi, cara, que tem muitas coisas que ainda precisa melhorar. Mais disposição que eu tenho, eu preciso conhecer um pouco mais quem eu sou. Preciso saber que dentro de mim, né, todos nós que somos homens, nós temos uma semente dentro de nós. E a semente, ela pode produzir 100, mas ela pode produzir 1000, ela pode produzir, né, uma semente de milho, ela pode se tornar um milharal. É o potencial que está dentro de uma semente. Então, aproveitar mais o potencial que há dentro de nós homens, né? Então, existe um potencial que nós desconhecemos ainda. Não, legal, pastor. Caramba. Caraca. Nossa, Depois disso, eu posso meu. escrever um livro. Quem sabe, né? Eu planejo uma hora parar para escrever. Já plantou a árvore? Ainda não, cara. Eu já plantei. Provavelmente meu pai gostava muito, quando eu era criança, ele plantava muitas árvores. Eu estava junto com ele, assim, né? Em muitas coisas, mas eu não lembro exatamente, assim, mas ele sempre plantou e eu estava sempre com ele ajudando. Então o homem tem que plantar uma árvore e fazer um livro. Só que muito mais do que isso, cuidar da sua família, porque essas são as sementes que a gente está colocando no mundo, né? Não, legal, pastor. Pastor, queria te agradecer imenso. Tem mais alguma coisa? Não, só muita gratidão. Não sei como retribuir isso, viu, pastor? Aliás, eu vou, tá feito. Tem muito a agradecer. Essa entrevista foi maravilhosa. Foi uma história, uma lição de vida, né, meu? Um tapa na minha cara também. Nem subi. Mas é isso. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço mais uma vez aí o convite de vocês, né? Espero poder ter contribuído um pouco aí. Espero que muitas pessoas também possam se ligar a esse movimento, né? Porque, cara, eu vi propósito nisso, entendeu? Não é só uma questão, eu sei que existe um custo o evento, mas tem propósito demais. Então, desde a sua inscrição até todo o processo, assim, você vai ver que tem propósito. O negócio não é uma coisa assim, não é só algo de coach, não. É algo que tem propósito. Obrigado, pastor. Os legendários, a pista aqui de Ribeirão chama-se Vale do Sol, né? E quem quiser seguir lá no Instagram é Legendários Ribeirão Preto. Pronto. Sejam muito bem-vindos todos. Podem entrar lá, seguir a gente, o Café Milionário, e também seguir a pista aqui de Ribeirão Preto, Legendários Ribeirão Preto. Vocês são muito bem-vindos a um processo, que é um processo, né? O começo de um processo de transformação. Eu falo que eu subi a primeira vez foi em fevereiro do ano passado, mas nesse meio já subi algumas montanhas, e tanto é um processo, até uma das coisas que foi muito bacana mesmo, que foi uma experiência muito top, foi quando a gente foi lá no Rio Grande do Sul, distribuir alimentos, tal, tudo, e a gente pôde ver que não é um movimento o Legendários não é um movimento de fotografia, de ir lá posar com a camiseta laranja, né? Isso aqui é um movimento de homens de verdade que fazem o que precisa ser feito para a transformação da sociedade, para a transformação da família, a transformação da igreja, né? Quantas vezes os homens estão muito só frequentadores de banco, né? Vão lá na igreja. Isso eu falo tanto evangélico quanto católico, que vão lá só Essa comunidade de fé, né? Os cristãos que vão lá, ficam sentados no banco, não fazem nada, não participam, não se envolvem, acabam não ajudando a sociedade de uma forma geral, mas depois de tomar um chacoalhão, fala assim, opa, calma aí, eis-me aqui. E toda vez que eu subo uma montanha, eu posso falar que tem sido muito proveitoso. Eu acho que Deus falou comigo mais nas últimas montanhas do que falou na primeira montanha. O processo de servir, né, para aqueles que você vai a primeira vez, depois você pode ajudar a servir, né? Ele também é muito impactante, né? Porque você vê a experiência de outros homens sendo transformados, né? Nós tratamos isso de uma seguinte forma, né? Que o homem ele foi criado por Deus para produzir. Nós somos criados para produzir. Mas como que nós produzimos? Nós produzimos na nossa família, nós produzimos na sociedade, nós produzimos na nossa comunidade de fé. Então, o homem ele precisa ter esse compromisso com essas pelo menos essas três coisas, né? Com a sua família, com a sociedade, com a igreja. Então, você citou o exemplo lá do Rio Grande do Sul, né? Não é responsabilidade minha, não é sim, é responsabilidade nossa. Nós, como homens, podemos fazer a diferença, né? Isso é produzir, fazer algo de valor, algo que
que influenciem outras pessoas. Esse é o nosso objetivo como legendários. Começando por dentro de casa. Obrigado, pastor. Obrigado. Agradeço. Obrigado, pastor. Obrigado a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao Café Milionário. E muito obrigado, Júnior. A casa de vocês. Obrigado, meu querido.